Que estadual é esse que movimenta 440 milhões de reais? Que estadual é esse que Corinthians, Santos e São Paulo não chegam nem na semifinal? Que estadual é esse que reúne um time grande e um time pequeno e a audiência da TV Record chega ao dobro da TV Globo? Que campeonato estadual é esse, presidente Reinaldo Carneiro Bastos? Cosme, esse é o estadual do torcedor, é o estadual dos clubes, é o estadual dos atletas, das comissões técnicas e é o estadual da união. Quando a federação senta com todos os clubes participando da competição e ao longo do ano começa a preparar a competição, sempre interagindo com os detentores de direitos, vocês da Record, YouTube, TNT, HBO, Premiere, para que a gente junto possa montar no ano seguinte um campeonato ainda maior, esse é o resultado. O que o senhor mais gostou desse campeonato de 2023? O torcedor se acostumar onde ele deve assistir o seu clube. Criar o hábito de ver na TV aberta, na TV Record, criar o hábito de ver no YouTube, no Premiere, na TNT, no HBO, começar a se acostumar com a nossa nova forma de ver futebol, nova forma de entregar o futebol. O que também me apaixonou, a melhoria dos gramados, a organização dos jogos, a qualidade das arbitragens. Nós fechamos agora a questão da arbitragem, nós tivemos mais de 97% de acerto. No VAR? No VAR. Então, são números que geram credibilidade, geram tranquilidade a quem pratica o esporte. Ora, tudo isso nos faz começar a trabalhar desde já para 2024. Presidente, do lado técnico, de alguma maneira surpreendeu os grandes não chegarem à semifinal, nem à semifinal, só o Palmeiras? O que significa isso? A força do interior, a preparação para esse campeonato ou o quê? Como é que o senhor vê? A qualidade dos times do interior. E a gente enxerga isso com alguma facilidade. O futebol de São Paulo tem 5 clubes na Série A do Brasileiro. Tem 6 clubes na Série B do Brasileiro. 1 clube na Série C do Brasileiro. Só aí, dos 16, 12 já tem calendário anual. E temos 4 clubes na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso dá com que os clubes de São Paulo possam se organizar, ter um elenco melhor, segurar os seus atletas, fazer um trabalho de base mais consistente, poder lançar esses atletas da base nos seus elencos profissionais. E isso não acontece de uma hora para outra. Mas nós que trabalhamos o dia a dia do futebol, a gente nota claramente o crescimento e a evolução das equipes do interior de São Paulo. Presidente, de alguma maneira os estaduais estão renascendo. Porque na década de 70 eles eram o auge, depois chegou a globalização, a Libertadores foi valorizada, a Copa do Brasil também, e aí os estaduais ficaram um pouco escanteados. Como é que foi esse trabalho para renascer os estaduais, principalmente o de São Paulo? Porque houve realmente um crescimento que ninguém esperava. Foi dando mais dinheiro, foi terminando com o monopólio da transmissão, foi também conseguindo que valesse vaga para a Copa do Brasil. Como é que foi isso? Foi planejado esse renascimento? Como é que foi? Se voltar no tempo, quando eu vim do Rio de Janeiro para Taubaté, não havia competições interestaduais. Começou timidamente um Rio-São Paulo. A competição que o futebol brasileiro tinha eram os estaduais, no Brasil inteiro. Isso, década de 70? Por aí. Sim. Por aí. Eu não sou muito bom de data, mas era isso. Depois começou timidamente um Rio-São Paulo. Depois chegou a mídia
o Brasil como um todo, começou a ter interesse de mostrar todos os clubes. Aí começamos a ter um campeonato brasileiro, inventaram várias formas, tiveram vários caminhos seguidos. A Libertadores era uma competição que durante muitos anos os clubes brasileiros não faziam muita questão de jogar. Você vê que eles ficaram um período sem jogar. A Conmebol não era uma entidade organizada, né? O futebol na América do Sul não era organizada. Quando começou a ter aquele Mundial Interclubes do campeão daqui com o campeão da UEFA, campeão da Libertadores, campeão da Champions League, lá no Japão, o troféu Toyota, e que dava um título de campeão mundial aos clubes, esse interesse aumentou. E aí começaram a se organizar as competições. Na época do Ricardo Teixeira, ele criou os pontos corridos, que é uma competição que a gente pode não gostar, porque não tem mata-mata, porque o campeão pode sair em 2 lugares diferentes, às vezes não dá para ser organizado e levar o troféu no jogo do campeão. Você pode achar um monte de defeitos, mas tem uma qualidade principal. Todos os 20 clubes jogam 38 datas. Então, este campeonato brasileiro, depois veio a Série B, veio a Série C e agora temos a Série D. Dá com que uma quantidade grande de clubes no Brasil afora joguem as competições. Os estaduais, nós temos estaduais de sucesso e estaduais de menos sucesso. E aí, o estadual de sucesso se dá muito pela vontade dos clubes. Você não faz uma competição de alto nível, uma competição que desperte o interesse do torcedor, que desperte o interesse da mídia, se os clubes não entrarem de cabeça nela. O que fez o Estadual de São Paulo se distanciar dos demais foi a união dos clubes de São Paulo. Entender que a gente pode cada vez mais melhorar esse produto e fazer com que ele torne, em termos de receita, um valor significativo para eles. Mas não chegou essa hora de vamos nos organizar para fazer com que o estadual renasça? Porque, de repente, o campeonato voltou a ter aquela importância e parar o Brasil. Porque passou, assim, no começo dos anos 2000, passaram por uma crise todos os estaduais. Inclusive o de São Paulo. Não sei se o senhor concorda ou não, porque eu acho que agora está atingindo um nível de excelência, mas passou por um período difícil, ou não, presidente? Não, o futebol brasileiro precisava se reorganizar. O Campeonato Paulista sempre foi crescente, ele sempre aumentou a receita dos clubes. Nós tivemos negociações, mesmo à época da Globo, significativas, e a receita de São Paulo sempre foi importante. Não, longe desse patamar de hoje. Por quê? Nós estamos há bastante tempo no futebol, e você sabe que havia muita dificuldade entre clubes e federação. Sim, ora, um clube estava rompido com a federação, ora era o outro, ora era clubes entre si. Isso, é óbvio, não gera tranquilidade enfraquece na negociação. Enfraquece na negociação. Então, a partir do momento, mesmo assim, o estadual tinha a sua relevância financeira para os clubes. Mas nada comparável de hoje. Quando os clubes entenderam que se eles derem as mãos, eles vão fazer uma competição melhor, e fazendo a competição ela vale mais, aí os saldos são muito significativos. A Copa do Mundo de 2014 com os estádios também ajudaram ao Paulista se fortalecer? É importante. Eu vou te dar uma informação. Tanto o Allianz Parque não foi utilizado pela Copa do Mundo, mas é uma arena muito moderna. Neoquímica Arena foi. Mas se a gente pegar os dados de bilheteria de Palmeiras e de Corinthians, eles mais que dobraram a sua receita com um público muito parecido.
Sim. A partir do momento, Cláudio, que você oferece ao torcedor conforto, segurança, você pode cobrar e levar o seu ticket médio. Então, o Pacaembu, o charmoso Pacaembu, mas como é que você ia cobrar mais de R$10 pelo tobogã? Não, Você estava sentado lá em cima. A visão precisava, era ruim. além de ruim, você precisasse ir ao toalete, você imagina a caminhada e para voltar. Então, isso é importante. E aí os clubes começaram a equipar, modernizar o Morumbi, São Paulo modernizando, os times do interior modernizando seus estádios. E eu tenho dito, por exemplo, a Ponte Preta e Guarani, eles vão dar um salto de qualidade de receita quando eles tiverem ou uma arena nova ou tornarem os estádios deles atuais uma arena, que você possa dar conforto, que o cara possa levar sua mulher, seus filhos num estádio, que ele tenha uns sanitários limpos para a mulher dele, que ele, confortável, que ele tenha um alimento e bebida num preço justo, de boa qualidade. Isso tudo cresce o preço médio. É o que o Red Bull Bragantino vai fazer no estádio dele. Vai transformar aquele estádio numa arena. E é óbvio que o ticket médio dele vai subir. Agora, presidente, esse milagre do Água Santa, como é que o senhor explica? E também, nós jornalistas, a gente não tem todas as informações. Como é que o Água Santa conseguiu disputar o campeonato se ele não poderia fazer os jogos à noite, com qualidade para a TV? Como é que explica, por favor, presidente? Porque não há em nenhuma competição a obrigatoriedade de ter um estádio iluminado para você jogar ela, a não ser quando ela envolva terceiros, assim quando ela envolva, por exemplo, vocês dos direitos de transmissão. Por que o Água Santa saiu de lá nas fases de mata-mata? Porque nós, os clubes, temos um contrato com os detentores de direitos que temos que entender naquela grade, naquele horário. Quando você tem o campeonato todo mundo jogando, a gente pode oferecer a vocês outros jogos do mesmo nível. Quando vira mata-mata, aí ele teve que sair do seu estádio. Mas isso é um assunto que este ano ele está começando obras lá. Sim, e ano que vem nós vamos ter iluminação. É um clube que é novo, 7 ou 8 anos, mas sempre fez um trabalho muito bem feito. Então, isso que eu queria que o senhor explicasse, com a sua vivência, como é que o senhor vê esse fenômeno do Água Santa? Ele tem um trabalho de base muito consistente, é um time muito forte na base de Diadema. Sim. Ele tem torcida. O Água Santa chegou com torcida. Em 20 anos, que revolução. Chegou com torcida. Isso é muito importante. Ele tem um trabalho de base no 11, no 13, no 15, 17, muito consistente. Cumpridor das suas obrigações. Paga seus salários em dia. E aprendeu na carne. Não podemos esquecer que o Água Santa subiu e caiu 2 vezes. Sim, tem razão. Por quê? Porque você não adquire maturidade no futebol. O futebol, você pode fazer um curso para se especializar. Tem vários cursos muito bons para entender o todo. Mas quando você senta na cadeira, quando você tem que fazer aquilo tudo que você aprendeu a acontecer, a experiência conta muito. Não tem escola de aprender a fazer time vencedor. Sim. Você tem que ter experiência, tem que ter sensibilidade, tem que ter feeling. Isso se conquista apanhando. E, presidente, o senhor tem um carinho enorme pela arbitragem. Vamos falar, o senhor também o senhor ficou satisfeito, pelo que deu para entender no começo da entrevista, com a arbitragem, mas, lógico, há casos específicos. O senhor conseguiu levar a Edna até a decisão. Primeira vez na história, uma mulher pitando a decisão do Paulista. Mas alguns clubes soltando vetos públicos contra ela, contra o Santos, como o Santos fez. Como é que o senhor encarou tudo isso? É justo? É da regra? É covardia? Como é que o senhor analisa? Porque realmente ela é uma árbitra da FIFA, né? Ela tem super qualidade, mas como é que o senhor vê tudo isso? Tem machismo um pouco nisso? O que o senhor vê? Tem de tudo um pouco. Primeiro, explicar como é que a
a Edna chegou na final. A comissão de arbitragem não escolhe o Reinaldo, o Cosme ou o Bernardo, quem quer que seja. Há uma avaliação constante durante todo o campeonato. Os 4 melhores árbitros do campeonato eram o Klaus, a Edna, o Vinícius Araújo e o Flávio Souza. Eles chegaram, no fim da primeira fase, como sendo os 4 melhores árbitros do campeonato. O Vinícius Araújo se machucou, teve que fazer uma cirurgia. Então ficaram os 3. Quando chegou para a final, na avaliação da comissão de arbitragem, pelos números do campeonato, os 2 melhores árbitros eram o Klaus e a Edna. Então, não dá mais para você escolher o árbitro que você gosta ou que você não deixa de gostar. É pelo que ele produz. Eu acho lamentável você ter que explicar ao seu torcedor uma derrota ou uma possível derrota transferindo a responsabilidade para a arbitragem. Porque eu garanto a você e garanto ao torcedor que o campeão, ou o vice-campeão, ou o rebaixado, não passa pela arbitragem. Passa pela formação do elenco, passa pela qualidade da sua comissão técnica, passa pelo tamanho do investimento que você faz. Então, há uma série de fatores que determinam onde é que você vai chegar no campeonato. O árbitro, como eu, como você, como jogador, como treinador, como goleiro, como atacante, eles erram. Sim. Eles erram. Faz parte do ser humano. Eles erram. Isso não há... É impossível alguém prometer que um goleiro não vá tomar um frango. Sim. É impossível alguém prometer que um atacante, que um jogador não vá perder um pênalti. É impossível alguém prometer que o centroavante não perca um gol feito. E aí, ninguém fala que o pênalti que o jogador perdeu levou o time a uma situação X. Mas é mais cômodo transferir para a arbitragem. Principalmente para a Edna. A Edna é uma guerreira, quase. Por quê, presidente? Como assim? Baixinha, Sim. Negra, mulher. Chegar onde ela chegou, está indo para o Mundial novamente, foi na Olimpíada, apitar final de campeonato, apitando Série A de brasileiro, é porque ela é muito competente. Porque ela enfrentou, sim, machismo, ranço. A manifestação do Botafogo foi lamentável. E não foi do clube, pior ainda, foi do departamento de futebol profissional do clube. O clube não compactuou com aquilo. Ele reclamar da escala da Edna no jogo dele, porque ela possivelmente teria errado no jogo anterior entre 2 dos clubes que ele não estava envolvido. Isso não existe no futebol. Mas como é que o senhor age nos bastidores? O senhor conversa com o presidente, com os dirigentes? Com o presidente. Com o dirigente, não. Com o presidente. E o presidente Adalberto do Botafogo foi muito claro. Eu concordo, discordo, não, concordo com você. Agora, isso é inerente do ser humano. Presidente, o senhor tem um carinho enorme há mais de décadas com a arbitragem, isso eu sei, acompanho de perto. Como proteger os árbitros sem o profissionalismo? Como a federação pode proteger? Porque há pressão para todo lado, né? Vale título, vale dinheiro, vale prestígio. Como cuidar para proteger os árbitros que são semi-amadores? Como é que pode fazer? Como é que o senhor faz isso? Os árbitros que apitam o Campeonato Paulista, todos eles são do quadro nacional, eles não têm mais a possibilidade de serem amadores. Eles têm que ter uma dedicação exclusiva a isso. São raros que são autônomos, fazem uma atividade aqui. Mas eles não são obrigados a ter emprego também? Não mais? Não. Mas eles eram, né? Lá atrás, né? Antes da lei, antes de ser regulamentado, é impossível isso. O que a entidade pode fazer? Uma fala, não, tem que ser registrado em carteira e tem que cumprir, bater ponto. Tá? Primeiro, essa conta não fecha. E cada um mora num canto do estado. E aí você vou dar treinamento, vem todo mundo para São Paulo e o cara volta para o interior. Essa conta não bate. Segundo, é que você nivela, e eles não são todos iguais. Nos clubes não tem
salários diferentes, Sim. não tem jogadores que ganham mais que os outros? O árbitro também tem árbitro. O árbitro FIFA ganha mais do que o que não é, do que não apita brasileiro. O mérito influencia na remuneração dele. Na TV Record tem salários maiores e salários melhores, de artistas em si. Sim, então, sem dúvida. isso é assim que funciona a engrenagem dos profissionais. O que a federação precisa fazer, deve fazer? Nós devemos fechar um acordo com uma grande rede de academias, oferecer aos árbitros. A partir disso, conseguir dar um acompanhamento da parte física, da parte mental, melhorar a qualidade, sempre melhorando a qualidade dos treinamentos teóricos, ter uma pessoa que acompanhe ele, saber dele. Porque se você tiver, o árbitro tiver um filho que está doente em casa, com febre, não dormir a noite inteira, como é que ele vai chegar no jogo? E o árbitro, ninguém pensou nisso, mas o árbitro ele tem uma desvantagem enorme. O jogador treina durante a semana, o árbitro treina no jogo. Como é que o árbitro vai botar 22 jogadores para jogar bola para ele treinar, apitar? Então, já é diferente. O jogador tem um staff inteiro enorme à disposição dele. Então, a gente precisa começar a diminuir essas diferenças, investindo na qualidade do treinamento do árbitro. O presidente, já se completou 18 anos que aconteceu aquele escândalo no futebol brasileiro de 2005. O que as federações, e até a CBF, lógico que vocês têm super contato, como se prevenir para um árbitro não se vender? Ninguém é polícia, mas como é que há esse acompanhamento? O que mudou de 2005 para cá? Porque a gente acompanha as partidas muito mais tranquilos. A gente tem que estar sempre muito próximo do árbitro. Ninguém coíbe ninguém de virar bandido. Se o cara quiser fazer, ninguém segura. Mas se fiscaliza de alguma maneira? Como, presidente? Como é que você fiscaliza, por exemplo, esse jogador que vendeu coisa? Até um dirigente denunciar, o jogador estava sendo profissional e começar a puxar o fio da meada. Você não precisa. Hoje o celular, Cosme. Sim. Hoje o celular é pessoal. Ninguém sabe o que eu recebo, o que você recebe, ou o que o jogador que vai aceitar a proposta recebe. Então você tem que educar, falar toda hora dos riscos, do que pode acontecer. E eu acho que a gente precisa, nesse momento, falando especificamente dessa manipulação. Dos sites de apostas. O site de apostas que não tem culpa nenhuma disso. Quem paga a conta é ele. E nem os clubes. Quem paga a conta é ele, nem os clubes. Tem a quadrilha. Nós temos que banir do futebol. Tem que dar cadeia para esse cara. Tem que ser a justiça, tanto comum como da desportiva, precisa ser muito ágil, precisa ser muito rápido. Cosme, quando isso começou de forma mais tímida, era em competições de terceira, quarta divisão, era no interior, no sub-20, sabe? E aí eu ficava pensando, pô, esse cara deve estar com o aluguel atrasado, vai ganhar dinheiro a 2, 3 mil reais. Agora, jogador de Série A, salário de com o salário que tem, fazer isso, jogar contra ele mesmo, ele está destruindo a indústria dele. Sabe? Isso, para mim, não tem perdão. Não tem pressão nenhuma. Ele não precisava daquele dinheiro. Isso é coisa de bandido. E, presidente, vocês que comandam federações importantes, CBF, vocês conversam sobre o que aconteceu do site de apostas? Ou como que fica? Cada caso, cada estado cuida de si? Ou houve já uma conversa para se unir contra isso? Esse novelo começou a ser desvendado em Goiás. Graças a um presidente de clube, que era policial, não sei se era do Exército ou policial, que um jogador começou a ser pressionado, falou com ele pediu o celular do jogador, descobriu quem era, foi na polícia, e aí aprenderam outros celulares, e isso começou a andar. Nós temos visto que são jogos de competições nacionais.
Os casos que nós tivemos aqui em São Paulo, tem jogador suspenso, tem jogador afastado, as coisas estão andando. Mas, como eu disse para você, eram sempre no interior do time de uma quarta divisão, sabe? Você não conseguia puxar o fio da meada, era um cara que ia lá, falava com ele. Era uma coisa mais tímida. Agora, com essa descoberta agora de competições nacionais, com valores muito maiores, e com o envolvimento agora da Polícia Federal também, deve aparecer mais coisa. Sim. Mas o caminho é esse. Não, mas achar e divulgar, achar e divulgar. E vocês, dirigentes, o que vocês podem fazer? Dirigente não é polícia. Dirigente não é polícia. Dirigente tem que educar. A gente fala, a gente vai. A gente tem que denunciar. O que a gente diz aos dirigentes é que se eles desconfiarem e não nos avisarem, você não precisa ter certeza que está acontecendo. Estou desconfiado que tem alguma coisa estranha ali. Aí sim, a gente põe Ministério Público, a gente põe polícia, põe Justiça Desportiva. Vamos atrás de trabalhar. O dirigente só não pode ser omisso. Ele tem que estar atento e tem que denunciar. Presidente, sempre tem a curiosidade para as pessoas entenderem como, de repente, o senhor chegou ao seu cargo. Como? De onde? A sua origem, assim. E como é que é isso? Como é que se faz uma carreira para se tornar um presidente da federação mais poderosa do Brasil? Ninguém faz carreira para chegar a presidente da Federação Paulista de Futebol. Mas para você seguir uma carreira no futebol, a primeira coisa, você tem que ter amor ao futebol. Aí eu vim do Rio de Janeiro com meu pai. Quantos anos, presidente? Tinha 8 anos. Aí mudei para Taubaté, onde a minha residência, minha família está até hoje. E meu pai, pela relação que ele tinha com o Flamengo, quando ele chegou, ele começou a ajudar o Taubaté, com 2, 3 jogadores do Flamengo, trouxe para Que relação seu pai tinha com o Flamengo? Desculpa. Meu avô foi presidente do Conselho Deliberativo, foi vice-presidente, grande benemérito. Tem uma história ali do meu pai, é benemérito. Eles têm uma história do Flamengo de vida inteira, né? Então, uma história... Tinha um relacionamento muito grande no Flamengo. Então, ele trouxe os jogadores para o Taubaté. Aí, no ano seguinte, convidaram, ele foi diretor de futebol do Taubaté. Depois, ele se candidatou a presidente do Taubaté, perdeu as eleições. Aí, eu gostei de acompanhar meu pai, gostei de acompanhar o futebol. A gente tinha um time de várzea na cidade. Você jogava de quê? Eu jogava no meio do campo, mas eu descobri logo que eu não tinha muito talento para isso. Aí, quando ficou maior o time, que chamava Farrapos, você passa a jogar no segundão. Mas eu passei a organizar o clube, depois, num clube social lá, o TCC. O presidente me convidou para ser o diretor de esportes lá, futebol de salão, basquete, vôlei. Gostei de novo. Aí, eu quis ir para o Esporte Clube Taubaté. E montamos lá uns amigos, montamos uma chapa, que é óbvio, não tinha chance nenhuma de sucesso. Mas uma cidade pequena e tal, as pessoas que tinham o poder no clube me convidaram para uma reunião, nós fizemos uma reunião e fizemos uma composição, virei segundo vice. Na eleição seguinte, primeiro vice, aí o presidente renunciou, eu assumi. Aí me elegi uma vez, me reelegi. Aí eu estava em Taubaté, tocaram a campainha, era o Maim, que era governador do estado, que quis ser presidente da Federação Paulista. Ele pediu para organizar no Vale, comandar no Vale a campanha dele. E aí começou essa minha relação com a federação. Ele ganhou, depois ele juntou com o Nabi e ganhou de novo, depois teve eleição na CBF de Otávio Pinto Guimarães e o Nabi de vice. Foi seguindo, aí quando o Fará foi presidente, eu fui diretor, aí fui caminhando, fui comissão de arbitragem, diretor administrativo, diretor financeiro, aí vice-presidente. Aí quando o Fará renunciou, o Marco Polo assumiu, eu continuei de vice-presidente do Marco Polo, e aí o Marco Polo foi para a CBF, renunciou, eu terminei o mandato do Marco Polo, me elegi uma vez presidente, e agora em janeiro tomei posse no meu segundo mandato. O Marco Polo furou a fila, presidente? Porque nós, jornalistas, esperávamos que você ia ser presidente. Ou não?
Não tem esse sentimento. Não? Não. Nunca nem o Fará, nunca... O meu acordo com o Marco Polo, a gente entendia que o Fará tinha chegado ao fim. Sim. Não dá para continuar. Por que, presidente? Mais. Muita confusão, ele estava com problema na justiça e tal. Então, o que a gente tinha entre nós é que quem ele escolhesse, o outro ficava vice. E aí, na próxima, inverteria e tal. Como ele terminou um mandato, ele veio conversar comigo, foi só um meio mandato, deixa eu continuar como presidente. Falei, vamos. Depois, no outro mandato dele, nesse que ele saiu, eu falei para ele, vamos continuar, tem um projeto maior aí, continua na cabeça. Não tive. Onde o Marco Polo não cumpriu, foi lá na CBF. E o senhor tem ambição de chegar à presidência da CBF? Não. Não? Já dei minha contribuição. Agora, quando a gente para pensar que 30 pessoas comandam o futebol brasileiro, o quanto é de responsabilidade que vocês têm? Vocês conversam e somos nós os responsáveis pelo esporte mais... Como 30 pessoas? Os presidentes das federações. Não, e o presidente da CBF. Isso era... Ou não? Até a chegada do presidente Edinaldo. O grande mérito do presidente Edinaldo foi a democratização do futebol brasileiro. A gente viveu o futebol brasileiro na mão sempre do mesmo grupo. Sim. O tempo todo, desde que eu me conheço por gente. A única vez que não foi do mesmo grupo foi que o Otávio e o Nabi ganharam do Medrado lá, que era o grupo do sistema. Mas não conseguiram nem arrumar candidato para a próxima. Né? Então, sempre na mão do mesmo grupo. O grande mérito presidencial foi a democratização. Porque antigamente você precisava de 8 presidentes de federações para fazer uma chapa. Isso é impossível. Quem está sentado na cadeira, quem está no poder, não consegue 8 assinaturas para escrever uma chapa. Com a chegada do presidente Edinaldo, com a mudança do estatuto, agora só precisam de 4. Então, quem está na cadeira precisa fazer um bom trabalho, porque agora é viável ter uma chapa de oposição. Esse vai ser foi o grande legado que o presidente Edinaldo vai deixar para o futebol brasileiro. E, presidente, como é que o senhor vê? A gente já fez essa pergunta para o senhor, mas depois que já se passaram alguns meses, como é que o senhor vê essa briga, essa tentativa do Brasil ganhar uma Copa do Mundo e não conseguir? Que caminho o senhor pode apontar? Eu não tenho um caminho, eu não consigo afirmar assim, faça isso que você vai ser campeão. Eu sei que o que fizeram não vai levar nunca o Brasil a um título. Por quê, por exemplo? Porque você não pode ir para uma Copa do Mundo reunindo os seus melhores amigos. Você tem que levar os melhores profissionais. Você tem que ter uma relação de olho no olho com cada um. Cara, são 50 dias de sacrifício, de pensar só na seleção, só no nosso país, para ser campeão. Você está afim, você quer isso. O grupo tem que olhar para você e saber que você levou os melhores jogadores. Você não pode levar um lateral direito para a Copa do Mundo, o seu titular se machuca e você não põe ele para jogar. Isso fica claro que foi o amigo, não foi o atleta. Perfeito. Você não vai ganhar nada, se não for profissional, se não for exigente, se não trabalhar com os melhores. O Brasil é o país mais ganhador de Copa do Mundo. Vai voltar a ganhar se tiver sangue no olho, se tiver determinação e se tiver profissionalismo. Paternalismo não ganha a Copa do Mundo. Pô, perfeito. Agora, do outro lado, um outro assunto que o senhor deu uma entrevista e repercutiu muito. O senhor já tinha até falado para mim, mas repercutiu muito. Por que o senhor defende a volta das cervejas no campo de futebol paulistas? Por quê? Porque eu penso no torcedor. Porque o torcedor do Brasil inteiro está tomando sua cerveja no estádio. Explica. Porque o torcedor... Todas as federações liberaram? Não é a federação que libera, isso é lei. É lei. Só a lei em São Paulo que não permite. Só São Paulo? Pode ter mais um ou dois, mas as grandes...
o grande futebol brasileiro tem cerveja no estádio. Eu penso no torcedor, eu penso na qualidade do espetáculo, eu penso na possibilidade do clube fazer um match day melhor, que o cara possa chegar antes no estádio, com a sua família, tomar uma cerveja, falar com os amigos. Eu penso na segurança de quem está entrando no estádio. Porque hoje, apesar de haver, na lei, um círculo em volta do estádio que não se pode vender bebida alcoólica, está na porta. Não é cerveja. Ele vende qualquer coisa que você quiser na porta do estádio, na cara da polícia. É verdade. Se pode 10 metros para a rua, por que não pode para 10 metros para dentro? Não dá para você consentir isso. Fora isso, você começa a estruturar os clubes de uma forma melhor. Você pode punir se tiver alguém inconveniente dentro do estádio, porque o torcedor do estádio está identificado. Se aqueles que estão bebendo na rua tiver uma briga lá, ninguém sabe quem é. Se o torcedor que está dentro do estádio exagera, ele vai preso. Tem o GCRIM. O GCRIM funciona, e funciona muito bem. A Polícia Militar é brilhante dentro do estádio. Os clubes fazem todos monitorados com câmera. Então, está na hora da gente enxergar. O mundo é assim. Será que nós de São Paulo só nós temos a razão? Os outros estados do Brasil não têm? Na América do Sul não tem? Nos Estados Unidos não tem? Na Europa não tem? Nós estamos certos. Claro que não estamos, Cláudio. Claro que não estamos. Nós temos que fazer isso acontecer. Das exigências que o senhor vai fazer para 2024, que o senhor pode melhorar o campeonato de 2023 para 2024? Tipo, gramados, ou que planos o senhor tem? Revela para a gente, pai. Os gramados, estamos num crescente. Esse ano, pela reunião do Mauro Silva com os capitães e os treinadores, nós já temos uma medida que tem que ser, o gramado tem que ter, todos têm que ter a mesma altura de grama. Perfeito. Nós já fizemos. Nós vamos crescer este assunto, nós vamos acompanhar a irrigação e drenagem dos clubes, se continua exigindo uma evolução. Os clubes têm melhorado a sua iluminação. O Água Santa, que não tem, vai colocar uma muito boa, de altíssimo nível, mas tem clubes que têm iluminação que deixa a desejar. Nós estamos acompanhando para eles melhorar o nível de iluminação. As instalações dos vestiários precisa melhorar e os clubes estão entendendo isso, estão melhorando. Mirassol fez uma reserva muito boa lá no seu estádio. E nós vamos começar a trabalhar, discutir com os clubes o que eles querem do campeonato. A gente vê muito se falar, e é óbvio que em mudança na forma de classificação. Sim. Em vez de ser 2 de cada grupo, os seus 8 melhores, ou ser o campeão de cada grupo com os 4 melhores. Essa pauta é sempre colocada no Conselho Técnico e sempre os clubes têm mantido a mesma. Porque não foi agradável. Imagina para o senhor ter visto Palmeiras e São Bernardo, os dois, desculpa interromper, 2 clubes que fizeram as melhores campanhas já se enfrentando nas quartas, né, presidente? Eu não sei que sentimento o senhor tem. Não, eu acho que é o regulamento. O Palmeiras e São Bernardo, se você fosse começar o campeonato, quem de nós aqui apostaria que a primeira campanha seria o Palmeiras e o segundo São Bernardo? O Palmeiras está bom. É o regulamento do campeonato. Então, a federação fica isenta, quer dizer, deixa os clubes resolverem? Não, a gente põe todas as possibilidades. Jamais ficamos isentos. A gente decide junto. Decide junto. É uma regra junto. Se os clubes decidirem, é a decisão da federação. Não tem federação e os clubes. Nós somos uma coisa só. Então, mas eu digo, o senhor não tem poder de veto? Não, eu quero assim? Ou o senhor não acha que... Não, porque cada clube tem um argumento. Perfeito. A hora que os clubes resolverem mudar para ser os 8 melhores e o campeão de um grupo ficar fora, ele vai falar assim para você, eu sou campeão do grupo. Por que tem grupo, então, se eu sou campeão do grupo, não estou nem classificado? Entendo. Tem argumentos, tem argumentos. Quem ficar fora vai ter uma história para contar. Perfeito. Quem está dentro bate palma. Perfeito. Presidente, um caso específico que a gente não pode deixar de falar, o que aconteceu com o campo da Inter de Limeira? Foi um dilúvio. Então, foi um dilúvio, mas... Foi um buraco enorme, uma cratera. Eles vão ter
já estão tomando providência, a prefeitura já está fazendo um trabalho de contenção de água fora do estádio. E foi um negócio... Foi assustador até. E aí... Mas choveu muito, né? Choveu aqui no litoral norte. Sim. A gente está... Araraquara, recentemente, né? Está acontecendo alguma coisa no clima aí que nós estamos levando um susto atrás do outro, né? E, presidente, dinheiro. De alguma maneira, como é que essa valorização do Campeonato Paulista chegou para os clubes e a classificação para a Copa do Brasil? O que trouxe de bom? O senhor entende essa importância maior do Paulista ainda com esses itens? Não. Não? Essa decisão da CBF tem muito a ver com o fortalecimento dos estaduais do Brasil como um todo. Mas não foi bom para o Paulista? Não influenciou na vida do Campeonato Paulista. Por quê? Porque os clubes de São Paulo sempre jogaram o Campeonato Paulista de verdade. A gente tem em alguns estados, porque cada estado tem seu time grande. 1, 2, 3 ou 4, cada estado tem seu time grande. E o time grande, por causa do conforto do ranking da CBF, pregava o presidente da federação, o dinheiro não era lá significativo e botava sub-23, não jogava nada e tal. Por quê? Porque ele estava na Copa do Brasil. Agora, em qualquer estado do Brasil, ou você joga de verdade ou você está fora. Entendo, então, a decisão da CBF foi para valorizar os estaduais como um todo. São Paulo não modificou, e se você analisar, os times de São Paulo que iam pelo ranking, eles vão ter que se classificar via Campeonato Brasileiro. Eles têm uma outra oportunidade. Ou jogar a Copa Paulista, que já não vão jogar. Então, isso está em fase de experimento, de acomodação, né? O clube vai ter que se planejar para que ele faça sempre um estadual de alto nível para poder estar na Copa do Brasil. Qual é o valor da premiação do Campeonato Paulista, somando tudo, presidente? Quanto que a federação dá para os clubes em termos de dinheiro, por exemplo? Em 2023, quanto foi o total que chegou para os clubes, para eles montarem equipes, mesmo as pequenas? Como é que foi? Mais de 200 milhões de reais. 200 milhões? Mais de 200 milhões. Mais de 200. Mais de 200 milhões de reais. Então, o que garante uma competição de alto nível, né? Mais de 250 milhões de reais. É um número, deve estar chegando por volta de 300 milhões de reais. Tira bilheteria, tira premiação de cotas. É um valor significativo. Agora, presidente, no passado, as federações do Brasil como um todo ajudavam os clubes, emprestavam dinheiro. Isso deixou de acontecer? Era ruim por quê? Qual é a sua visão sobre isso? Eu nunca vi federação emprestar dinheiro. Na época do Fará. Na época do Fará, o que ele fazia? Adiantava cotas. Ele fez uma vez um empréstimo e o Banco Central veio em cima. Esse foi um dos problemas dele. Porque a entidade não é banco, só quem empresta dinheiro é banco. É uma organização financeira que esteja registrada no Banco Central. O que uma federação pode fazer, a CBF pode fazer, a Comebol pode fazer, você tem um direito líquido e certo. Você vai jogar esta competição e você tem X milhões de reais garantido. 30% disso você pode adiantar para o clube. E os clubes têm pedido isso? Está diminuindo muito. Está diminuindo muito. Geralmente isso é próximo ao campeonato, novembro, dezembro, tem 13º, férias. Alguns pedem. Tem uns que nunca pedem. A gente gosta muito de falar dos espinhos, né? Pode falar um pouco das flores. O que o senhor mais gostou desse campeonato 2023? O que os bastidores, mais agradou o senhor como presidente? O estádio cheio. Os estádios? Estádio cheio, sem briga, sem confusão. Um público médio de mais de 40%. Isso foi a grande alegria, uma arbitragem de alto nível. Ganhou quem tinha que ganhar. Foi prazeroso fazer o Paulistão. 80 milhões de pessoas acompanhando aos jogos. A informação do Bernardo Itri, que me ajuda muito. Como é que o senhor vê isso? Nós triplicamos. No ciclo anterior com o Globo, com a Globo. no ciclo atual, 2021, mais que triplicamos.
A gente alcança todo mundo. É muito mais democrático. O último ano, nós com o Grupo Globo, foi um passeio importante do futebol paulista. Nós tivemos 8 jogos só em TV aberta. Nós tivemos esse ano 33. O povo pode assistir sem pagar. E aí, todo mundo assiste. Então, esse fim do monopólio foi muito importante. E o senhor acredita que é um caminho sem volta? Não tem, com o senhor vai ter mais monopólio de ninguém? Não, eu acho que não tem mais ninguém com um cheque para fazer monopólio no futebol brasileiro. Eu acho que esse próximo ciclo do Campeonato Brasileiro vai ter a participação do Grupo Globo, mas vão ter outros parceiros juntos. Não cabe mais no bolso de ninguém aqui no Brasil fazer um cheque sozinho de, o senhor acha que de 4, 5 bi para comprar tudo. O futebol descobriu seu valor no Brasil, de alguma maneira? Que era muito barato? O futebol sempre não foi barato, não. O futebol sempre foi bem pago. É que quando você vai vender seu carro, só um cara gosta do seu carro, você vai ter que vender o carro pelo preço que ele quer pagar. Se você tem 10 interessados, você vai pegar mais dinheiro. É isso. Quando você faz um produto que tem mais de um interessado, você consegue fazer uma concorrência e aí você consegue oferir um valor maior. E é isso que tem ocorrido, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. O senhor, com a sua visão geral do futebol, como é que o senhor vê as chegadas das ligas? Da liga é importante, não é importante para os clubes? Ou como é que o senhor Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. O futebol brasileiro, se quiser dar mais um salto importante, os clubes têm que sentar à mesa, têm que se unir, os dois grupos têm que estar juntos, unidos, misturados e um executivo botar o produto na rua e vender. Vai crescer, vai faturar muito. Porque hoje, para as pessoas entenderem como que é essa desunião, como é, presidente, os bastidores dela? Não é uma desunião. Tem grupos com visões diferentes que estão se conversando, que vão se entender. É um processo que nunca teve, né? É sempre... A CBF chama lá, tal, os 20 clubes, a regra é essa. Os clubes vendem seus direitos direto para a Globo, não passa pela CBF. Então, nunca se sentou para discutir. É sempre o negociador da Globo com o presidente de clube direto. Aí o cara dava uma luva, o cara estava apertado, pegava. Era uma negociação entre duas pessoas. Agora não, tem que sentar 40 clubes. Tem que conversar. Isso não é simples, tem que ter paciência, tem que entender. Eles vão chegar no acordo. Os presidentes de clubes cresceram, evoluíram, melhoraram, eles vão se entender. Antigamente havia sempre um clube rebelde, há muito tempo não tem. Não. Por quê? O que aconteceu? Porque é uma relação o tempo todo clara e direta. Você está com uma dificuldade, você está com algum problema, vamos sentar na mesa e vamos resolver. Acontecendo isso por causa disso? Ou não aconteceu isso por causa disso? Como é que a gente pode resolver? Quando você trata diretamente, quando você enfrenta o problema, e principalmente quando você erra, fala, errei, desculpe, vamos corrigir. As coisas ficam mais fáceis e os clubes entendem, e principalmente os clubes entendem que juntos eles são muito mais fortes. Presidente, como é que o senhor lida com as organizadas? Ao longo dos anos foram mudando o comportamento, o mundo, infelizmente, está mais violento, mas de alguma maneira as confusões não acontecem nos estádios, mas acontecem fora. Mas como é que a federação lida com isso? Como é que o senhor acompanha isso? Como o senhor determina que as coisas aconteçam? Não, a federação não lida com as organizadas. Nós recebemos lá as organizadas dos Corinthians, seus líderes lá, para falar um pouco, para entender o lado deles, e eles têm muita coisa que eles falam que faz sentido, que a gente precisa melhorar, mas a torcida do clube lida com o clube. A federação não lida com a torcida do clube, organizada ou não organizada, a federação não lida. O que a gente tem visto é que a gente não tem mais problema, que a gente tem festas muito bonitas nos estádios, o torcedor indo e voltando com tranquilidade. É isso que nos deixa calmo e feliz. Nós conversamos antes do Paulista começar e um dos sonhos do senhor, que muita gente compartilha, é que voltem duas torcidas a dividirem os estádios.
É possível isso? O senhor acha que é um sonho ou não? Como é que o senhor vê? Por exemplo, nós acompanhamos muito, vai no Morumbi dividido, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. A gente não vai ver mais isso. Não. Não vai ver mais isso. Dividido, para mim é o ideal, mas não vai ver isso. Eu fui assistir Real Madrid, Manchester City, Sim. é um pedacinho para o City, o resto tudo é coisa. Porque o que acontece? O clube está enchendo o seu estádio com o torcedor dele. Para dividir o estádio, ele vai ter que dizer que a campanha de sócio que ele faz vai ter que diminuir. O meu torcedor vai levantar da cadeira e vai dar para o torcedor do adversário. Sabe? É difícil. Não é fácil, não. Então, e o fim, pelo menos, da torcida única, com 10% pelo menos para os clássicos? O senhor acha possível? Não acha? Defende? O que o senhor pensa? Eu acho que precisa conversar sobre isso. Precisa conversar sobre isso. Por que é difícil, presidente, controlar esses 10%? Porque assim, custa muito caro para o Estado levar 3 mil pessoas no estádio. Entrar, sair antes, rodar, bloquear a gente. Né? A chegada deles, por exemplo, quem não vem no comboio da torcida, você é torcedor, você está no meio desses 5%. Né? Ou você vê onde é que vai sair organizado e vem junto, porque se você for caminhando para o estádio, você não chega. Sabe, o ticket médio aumentou, a presença de mulher e criança aumentou. Sim. Então, a gente precisa arrumar uma forma melhor, mais democrática desses 5% chegar nos torcedores. Talvez arrumar um setor do estádio que seja um local misto, tenha misturar. A gente tem que mostrar civilidade. Eu acho que a gente pode ter, sim, torcedor da equipe adversária. Mas não precisa ser inimigo, tratar como inimigo, chegar escoltado por um batalhão. Acho que a gente precisa conversar e misturar um pouco. Mas pelo que o senhor vê em São Paulo, há essa perspectiva ou não? As coisas já estão acomodadas, presidente? Vai ser assim? Não, acomodadas não estão. Sempre se fala muito nisso. Não está acomodada, não. Precisa se falar, precisa se discutir. Precisa se encontrar um caminho que não é simples, mas precisa se encontrar um caminho. Porque você tocou num ponto super delicado. Nos outros estados, a gente acompanha muitos conflitos, porque quando esses 10% da torcida se deslocam, sim, conflitos, mortes, brigas, isso não tem. Não tem tido aqui. Quando você recebe de volta, é difícil, é uma coisa sensível, porque isso é uma questão de segurança pública. Nós, federação, nós, clube, nós temos que seguir a orientação da segurança pública. Nós fazemos futebol, sim, nós não somos polícia. Os números que a Federação Paulista apresentou em 2023 em relação a 2021 são impressionantes, os saltos. Essa perspectiva de crescimento continua? Como é que o senhor vê, principalmente o mercado, que o senhor estava super animado, transmitir o Paulista para fora? Como é que está isso, esse planejamento? E vamos revelar alguns números, presidente, porque isso... quantos países estão assistindo o Paulista? É um desafio. A gente continuar crescendo nesses percentuais, sim, eu não acho possível. Porque os estados já estão chegando nos seus limites. Tem que fazer um trabalho para melhorar um pouco a média no interior, que já é boa, mas tem espaço para crescimento. Então, a gente vai precisar de habilidade. Crescer nós vamos. Agora, nesses índices, triplicar, mas o principal foco para o crescimento... dobrar dinheiro. Nós vamos entregar esse ciclo, esse novo ciclo, com, no mínimo, os clubes tendo uma receita 30% maior. Se você olhar os outros estaduais, todos caíram. Todos caíram. E transmissão para o exterior, que era um dos sonhos. Conversei com o Mauro Silva também. Como é que está isso? Como é que está essa negociação? O que é difícil? Porque os Jogos do Paulista têm qualidade para o exterior. A transmissão existe. Não há o hábito. Quando não há o hábito, vale menos. Nós estamos criando o hábito para que esse recurso gere interesse, esse jogo gere interesse, e a gente possa aumentar
os valores. É isso que nós estamos fazendo. Quais são os países alvos, presidente, que o senhor está negociando de transmissão dos Jogos do Paulista para fora? Quais são os países? Não, a gente não negocia com o país. A gente negocia com detentores de área, de Ásia, de Estados Unidos, de Europa, de África, mais de um, menos de um. A gente negocia com o detentor. Ou, às vezes, com um detentor que repassa. Nós estamos, nesse momento, o principal, até porque a gente tem visto números do brasileiro, não é a receita, é que seja passado na maior quantidade de países possível, que se crie o hábito de assistir o futebol paulista. Então, mas hoje tem algum número de países que assistem o Paulista? A gente chega em muitos países, mas eles não têm o hábito de assistir. A gente tem que continuar mantendo para que se crie o hábito. Entendi. E a gente está caminhando já para o final. Qual o grande sonho que o senhor não realizou ainda como presidente da Federação Paulista? O que o senhor quer deixar de legado? O que o senhor quer fazer para o futebol paulista que está faltando? É um desejo seu e é difícil. Eu acho que é fornecer ao futebol de São Paulo um nível de dirigentes acima da média, para o masculino, para o feminino, qualificar profissionais. Nós todos precisamos nos educar. A gente precisa ter uma relação muito, muito, muito próxima com todos os segmentos. A gente precisa fazer quem divulga o Campeonato Paulista entender que as pessoas que estão ali é certo. Tem gente com mais capacidade, com menos capacidade. A gente precisa diminuir o ódio na relação. Quando alguém critica o outro, ou um clube, ou um treinador com o árbitro treinador, ou da imprensa com coisa, você não pode ter o ódio, porque você imagina quando alguém sofre uma agressão, a família dele ouvir aquela agressão. Será que você, se sofresse essa agressão, sua família ia gostar? A gente precisa entender que o esporte é um entretenimento, que vai ter são 16 clubes, só vai ter um campeão. Isso não vai mudar. O vice-campeão é um derrotado, é crise. O terceiro, o quarto, o quinto, só temos um campeão. Cara, são todos guerreiros, todos fazem um excelente trabalho. Vamos reconhecer que não dá para ser, não tem 16 campeões, isso não existe. Sabe? Então a gente precisa humanizar essa relação com todo o segmento do futebol. A gente precisa falar um pouco mais de amor, parar de apontar, de botar o dedo na ferida, de criticar, sabe? Eu tenho um sonho de entregar esse novo mandato com uma relação mais amena entre todos os segmentos. Sabe? Polícia com torcedor, torcedor com polícia. Nós somos todos seres humanos. Vamos respeitar a polícia vai respeitar o torcedor. Eu acho que a gente precisa fazer uma relação, humanizar a relação em todo o segmento do futebol. E o senhor vai continuar na federação até quando? Qual que é o seu sonho? Trabalhar como dirigente até quando? Esse mandato é meu último mandato, eu não posso me reeleger. Então, mas e você vai fazer o quê? Vou ajudar, vou estar à disposição. Eu tenho mais um pouquinho de vice-presidente da CBF, vou ver se vou continuar como vice da CBF. Eu não tenho nenhum plano a não ser descansar um pouco, a não ser estar à disposição dos amigos, a não ser fornecer a minha experiência para quem precise. Mas eu estou feliz com o que eu atingi, da forma que eu atingi. Bom, perfeito. Presidente, obrigado. Então, 2024 já está marcado. A gente vai falar de novo. Estamos juntos de novo. Obrigado. Quero deixar aqui o meu agradecimento à Record TV, ao Grupo Record, por toda a divulgação, todo o apoio e por acreditarem na Federação Paulista de Futebol. Desde o início da negociação, da minha negociação, e que eu disse que era de verdade, que era para valer, que era claro e transparente, e vocês confiaram.
Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.